Beleza, estudante? Seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade às equações incompletas, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um conteúdo, o YouTube vai te avisar e você vai ficar atualizado com o conteúdo do canal, certo? E no final, se você gostar, deixa aquele like para fortalecer o canal, certo? Então vamos lá, ó. Vamos continuar falando de equações do segundo grau, mas agora vamos focar nas equações incompletas. Então o vídeo de hoje vai ser para resolver equações incompletas. Então vamos lá. E aí o próprio nome é bem sugestivo, né? Se está incompleta, está faltando algo. Então está faltando um termo. Esse algo que está faltando é um termo para a gente. Então, a equação no seu formato normal aqui, ó, no seu formato reduzido, ela tem essa cara, ó. Essa é a cara da equação do segundo grau que a gente viu no vídeo anterior, certo? A, B e C são os coeficientes. Tranquilo? Então, a gente pode ter aqui, ó, três casos. O primeiro caso é o mais simples de todos, só que dificilmente ele acontece. Qual é o primeiro caso? O que pode estar faltando? Então, vou chamar aqui, ó, de caso 1, certo? Bem passo a passo para você entender. Então, eu posso ter o B e o C igual a 0. Então, ó, esses dois caras aqui, ó, tanto o B quanto o C, eles serem iguais a 0. E aí, quando acontece isso, olha como é que fica a equação, ó. Porque se eu tirar o termo que tem o B e tirar o termo que tem o C, olha o que sobrou. Sobrou ax² igual a 0, certo? Como A, em uma equação de segundo grau, a gente já definiu lá na aula anterior que o A tem que ser um número diferente de 0, por uma questão de condição de existência, esse A pode passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x² é 0 sobre A, certo? Então, 0 dividido por qualquer número que não seja ele próprio, vai dar 0. Então, vai ficar assim, ó, x² igual a 0. Se x² é igual a 0, então o x é 0. Então, eu resolvi aqui, passo a passo, a forma algébrica dela, né? A forma normal dela. Então, tá aqui, ó. Toda equação que tiver B e C igual a 0, a resposta sempre vai ser 0. Sempre vai ser essa resposta aqui, ó. Sempre. Certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. É bem tranquilo esse modelo de equação. Acho que eu vou até fazer aqui mesmo, nesse cantinho, para que a gente não ocupe tanto slide com ele. Vou fazer aqui no cantinho. Certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3x² igual a 0. Então, você percebe que está faltando dois termos. Dá para perceber aí que o B é 0 e que o C é 0. Então, o conjunto verdade dessa equação é 0 também, certo? Porque coloca 0 no lugar do x. Ó. 0² é 0 e 3 vezes 0 acaba. Então, é o modelo mais simples aqui de equação incompleta. Vamos ver outro caso, agora que eu vou chamar de caso 2. Então, no caso 2, vamos supor, deixa eu escrever mais embaixo. Vamos supor que o C seja igual a 0. Então, agora, para mim, ó, a equação só tem a constante igual a 0. O B não é 0. Então, a equação estava assim, ó. Ax² mais bx mais c igual a 0, certo? Quando eu falo que esse carinha aqui é 0, a equação já muda a cara dela. Ela vai ficar assim, ó. Ax² mais bx igual a 0, certo? E aí, como é que eu resolvo esse tipo de equação? Primeiro, ó, eu tenho x² aqui
eu tenho uma soma e tenho x do outro lado. Então, x é fator comum. Se x é fator comum, eu consigo colocar o x em evidência. Então, ó, x vezes. Então, ax ao quadrado, como o x é fator comum, aqui vai ficar só ax, porque x vezes ax dá ax ao quadrado. E aqui, ó, bx, como o x é fator comum, se eu tirar o fator comum de lá, ó, vai ficar só o b. Não preciso escrever o x. Ah, e como é que eu sei que está certo? Porque se eu fizer a distributiva, x vezes ax ao quadrado. X vezes b, bx. E tudo isso é igual a zero. E olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho um número vezes outro número. Ax mais b é um número, certo? E a multiplicação disso dá zero. Então, quando que isso acontece? Eu tenho duas possibilidades. Uma multiplicação dá zero, uma multiplicação entre dois números, quando um deles é zero. Então, eu posso pensar assim, ó, que o x que está aqui é igual a zero, ou o ax mais b também é igual a zero, certo? Então, eu tenho essas duas possibilidades. X igual a zero já seria uma solução da equação. Então, toda equação que tem c igual a zero, uma das respostas dela é sempre zero. E aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou isolar esse x aqui, ó. Então, eu tenho ax mais b. Se eu mudar o b de lado, ó, como o b está positivo, ele fica negativo. Então, fica assim, ó. E agora, ó, se eu pegar o a e passar dividindo, então vai ficar x é igual menos b sobre A, que eu costumo dizer o oposto de B sobre A, para ficar mais fácil entender. Então, toda vez que o C for zero, uma resposta é zero e a outra resposta é o oposto de C sobre A. E aí fica bem mais fácil de entender a equação. Porque ó, toda vez que a equação for incompleta, vai ficar molezinha de resolver. Deixa eu tirar essa linha um pouco para cá. E aí eu vou te mostrar agora alguns exemplos de equações onde o C é igual a zero. Então, ó, vamos pegar aqui, ó. E aí eu vou resolver usando a fatoração e depois vou resolver usando a expressão. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Então, você percebe nessa equação que o A vale 1, que o A, o cara está aqui na frente do x ao quadrado, ó. O B vale menos 2, ó, o sinal vai junto, e está faltando a constante. Se está faltando a constante é zero. Então, o que eu faço? Ó? Só fiz isso para mostrar que é uma equação incompleta e que o C é o termo que está faltando, certo? Isso aqui você consegue verificar com o passar do tempo só de olhar a equação. Então, vamos resolver ela agora. Então, tá aqui, ó, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Ó, o x é fator comum. Se o x é fator comum, coloco o x em evidência. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado, e aqui eu tenho x como fator comum, vai ficar só x. 2x e o fator comum aqui, ó, se eu tirar o fator comum, vai ficar só 2. Então, eu tenho x vezes x menos 2 igual a zero. E aí, quando que um produto dá zero? Quando o primeiro número é zero, então, ó, a primeira resposta da equação é zero, ou a segunda resposta aqui, ó, que é o x menos 2, deixa eu apagar aqui, x menos 2 é igual a zero. Só que para que o x menos 2 seja igual a zero, se eu mudar esse 2 de lado aqui, ó, eu pegar esse menos 2 e mudar ele para o segundo membro, vai ficar assim, ó, x igual a 2, porque ele vai ficar positivo. E aí eu tenho uma resposta aqui que é o 2 e eu tenho a outra resposta que é o 0. Então, eu coloquei o termo em evidência. E aí eu venho aqui e monto o conjunto verdade. 0 e 2, certo? Então, essa seria a resposta dessa equação. Tá aqui, ó. Vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu mudar aqui de slide. Pronto. E vamos para mais um exemplo. Vou colocar aqui exemplo
2. Eu tenho 8x ao quadrado menos... deixa eu ver aqui um número legal para a gente fazer. 6x igual a 0. Então, tenho essa equação. E aí você percebe que está faltando a constante. Você percebe que o C é 0. Tá aqui, ó. Se você lembra da fórmula, da expressão que a gente chegou aqui, ó, que toda vez que o C for 0, uma resposta é 0 e a outra resposta é o oposto de B sobre A, e aí fica fácil de fazer essa conta, ó. Então, você pode pensar assim, bom, C é 0, então uma resposta com certeza já é 0. Então, você já define aqui, ó, uma resposta é 0. A outra resposta é o oposto de B sobre A, certo? Então, quem é B sobre A? B sobre A, ó, vou pensar assim, ó, o oposto do B. O B é o menos 6. Então, aqui eu vou colocar o 6. Dividido por A, que é 8. Então, ó, 6 sobre 8. E aqui eu só consigo simplificar. Vou dividir por 2 e vou dividir por 2. E aí vai sobrar que a segunda resposta da equação, 6 por 2, dá 3 e 8 por 2 dá 4. Então, a segunda resposta da equação é 3/4. Aí você vem aqui e monta o conjunto verdade, que vai ser 0 e 3/4. Se você quiser dividir o 3 por 4, vai dar 0,75. Então, mas eu aconselho você deixar na forma de fração, certo? As frações aí ajudam bastante. Vamos fazer mais uma. Vou fazer aqui do outro lado. Então, vou pegar a canetinha e vamos fazer aqui, ó, x ao quadrado. Olha como está essa equação, interessante. X ao quadrado, x mais 2, vou arrumar aqui, x mais 2 ao quadrado igual a 4. Você tem duas maneiras de resolver essa equação aqui, ó. Eu vou resolver ela das duas maneiras, certo? Então, vou pensar assim, ó, o que é uma coisa ao quadrado? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela. Então, x mais 2 ao quadrado é isso aqui, ó. É x mais 2 vezes x mais 2. E aí, se você lembrar da regrinha do produto notável, você aplica. Se você não lembrar, você faz a distributiva, tá? E qual é a regrinha do produto notável? Toda vez que eu tenho isso aqui, ó, a mais b ao quadrado, isso aqui é sempre o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Essa aqui é a regrinha do produto notável. Ah, mas eu não lembro na hora. Não tem problema, você usa essa definição, que algo ao quadrado é ele vezes ele, certo? Então, se eu fizer a distributiva aqui, ó, x vezes x vai me levar no x ao quadrado. Ó, x vezes 2 vai me levar no 2x. E aí agora eu vou mudar aqui, ó. 2 vezes x vai me levar em outro 2x, certo? E agora aqui, ó, 2 vezes 2 vai me levar no 4. Aquele 4 que está aqui de branco, ó, eu vou mudar ele de lado, e aí ele vai ficar negativo. E aí eu vou pegar e vou igualar a 0. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho x ao quadrado. Posso agrupar esses termos aqui, ó. 2 mais 2, 4. Então, vai ficar 4x. E 4 menos 4 dá 0. Então, ó, aquela equação, ela é uma equação incompleta. E aí, o que você pode fazer? Você pode usar a definição. Então, eu já sei que uma resposta é 0, porque é característica de equações onde o C é 0. E a outra resposta é o oposto de B sobre A. Então, ó, o B é 4, então vai ficar menos 4 dividido por A, que é 1. Então, isso aqui vai me levar no menos 4, certo?
Tá aqui. E aí eu monto o conjunto verdade. 0 e 4. Certo? Vamos resolver essa equação de uma outra maneira. Então, essa equação aqui, ó, vamos pensar nela desse jeito. Vou colocar exercício 3. E o mesmo exercício. Eu posso pensar que tudo dentro de um parênteses, tudo que está dentro desse parênteses, é um número. Então, vou pensar que isso é um número, certo? Então, o que eu tenho? Um número ao quadrado é igual a 4. Se um número ao quadrado é igual a 4, então esse número ele pode ser igual a menos 2, porque menos 2 ao quadrado dá 4, e ele também pode ser igual a 2, porque 2 ao quadrado dá 4. E aí eu vou resolver essas duas expressões. Então percebe, ó, eu não precisei fazer nada de produto notável, de distributiva, eu só usei a definição. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó? X mais 2 igual a menos 2, ó. Certo? Então, vou resolver isso aqui. Esse 2 positivo, ele vai para o segundo membro, só que ele vai subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, menos 2. E quando eu mudar esse cara de lado, ele também vai ficar negativo. Então, se eu devo 2 e devo 2, então eu devo 4. E isso aqui já é uma resposta. Aí eu venho aqui e faço ou... Agora, ó, x menos 2 é igual a 2. Ou seja, a primeira conta eu fiz com esse menos 2. Agora a segunda eu estou fazendo com essa. E aí como é que vai ficar? Ó? X igual. Aí eu tenho 2 aqui, ó. Aí esse menos 2 vai mudar de lado. Vai ficar mais 2. Certo? Opa, aqui está errado. Aqui é x mais 2. Certo? Ó, esse sinal não muda. Então, tá assim, ó. Quando eu mudar ele de lado, o que vai acontecer? O sinal vai ficar negativo. E aí eu vou chegar na resposta 0. E aí você percebe que deu a mesma resposta. Então, vem aqui e monta o conjunto verdade. Só que talvez esse jeito aqui seja um jeito mais fácil de resolver essa equação. E aí, quem é que vai decidir isso aí? Você que está estudando, certo? O melhor jeito para você é o jeito que você consegue fazer e acerta. Beleza? Vamos fazer mais um aqui só para aproveitar esse espaço. Eu posso ter uma equação assim, ó. Exercício 4. Exemplo 4, né? Então vamos supor que eu tenho 5x ao quadrado menos 7x. Menos não, vou colocar igual a 7x para ficar melhor. Ou seja, eu não posso falar que o A é 5 e que o B é 7, certo? Primeiro, eu tenho que arrumar essa equação. O que é arrumar essa equação? É pegar aquele 7x e colocar ele no primeiro membro. Então, tá 7x vai ficar menos 7x igual a 0. Então, agora, para mim, está bem claro que o A vale 5, que o B vale menos 7 e que o C vale 0. Bom, C vale 0. Então, o que eu já posso afirmar? Que uma resposta é 0. Então, isso é fato. E que a outra resposta é o oposto de B sobre A. E nesse caso, ó, o B é menos 7, o oposto do B vai ficar 7 sobre A, que é 1. Então, ó, vai ficar 7. Achei a outra resposta. Achei as respostas, monto o conjunto verdade. Então, ó, vai ficar 0 e 7. Certo? Então, aqui a gente resolveu várias equações incompletas onde o C era 0. Mas a gente pode ter um terceiro caso. E qual é esse terceiro caso? O caso 3 aqui, ó. Caso 3 é quando o B vale 0. Então, ó, pode acontecer do B ser 0. Então, esse é o nosso terceiro caso. E aí a nossa equação, ela é assim, ó. Ax ao quadrado mais bx
mais C igual a zero. Bom, se o B vale zero, esse termo aqui do meio, ele vai sumir. E aí essa equação vai ficar assim agora, ó. Ax ao quadrado mais C igual a zero. Então, como é que eu vou isolar o x aqui, ó? Primeiro eu vou mudar esse C de lado. Então, ó, ax ao quadrado, o C está positivo, então ele vai para o segundo membro e vai ficar negativo. Aí o A está multiplicando o x ao quadrado, então o A vai dividir o C lá do outro lado. E agora o que está acontecendo? X ao quadrado é igual àquilo, então eu vou tirar a raiz dos dois lados. E aí vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que módulo de x, certo? E aqui eu tenho a raiz de menos c sobre a, certo? Só que o módulo de um número positivo pode ser, bom, vamos pensar assim, ó, vamos pensar no módulo aqui para ficar mais fácil. Vou colocar um número aqui, ó. O módulo de 5, o módulo do número 5 é a distância do número 5 em relação à origem. Então, eu tenho uma reta, o 5 está aqui, o módulo de 5 é 5, ou seja, eu estou dizendo que essa distância é 5. Mas eu poderia calcular também o módulo do menos 5, que é a distância do menos 5 até a origem. Então, o módulo de menos 5 também é 5. Então, o que eu sei? Ó? Se o módulo é 5, o número que está aqui dentro ó, pode ser o 5 e o menos 5, certo? Então, eu tenho um cara positivo ou um cara negativo lá dentro. Então, por que eu estou explicando isso? Para a gente chegar no conceito do mais ou menos. Porque muita gente pensa que o mais ou menos sai da raiz quadrada. E o mais ou menos sai do módulo, não sai da raiz quadrada. Certo? Então vai ficar assim, ó. X é igual. Percebe que eu tirei o módulo. Aí vai ficar mais ou menos a raiz de menos C sobre A. Que eu posso dizer assim, ó. O oposto do C sobre A. Que fica mais fácil de resolver. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Vou chamar aqui de x ao quadrado menos 4 igual a zero, certo? Então, vamos lá. Bom, eu já identifiquei que nessa equação o A vale 1, o B vale 0. Como é que eu sei? Lembra que o B é sempre o cara que depende do x. Esse menos 4 é o C, é a constante. Então, bom, aconteceu isso, x vai ser igual, mais ou menos, a raiz quadrada do oposto de c. Então, ó, o c está menos 4, ele vai ficar 4. Dividido por a, que é 1. Bom, 4 dividido por 4, 4 dividido por 1 é 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar mais ou menos 2. Então, eu tenho a solução aqui, ó. Menos 2 e 2. Toda vez que o C for zero, o que vai acontecer? Eu vou ter duas respostas com sinais contrários, certo? Ou pode acontecer de não ter resposta também, que é um caso que a gente vai ver aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos supor que a minha equação, vou colocar aqui, ó, exemplo 2, ela fosse assim, ó. X ao quadrado mais 4 igual a zero, certo? Então, como é que eu faria isso? Identifiquei que o B é zero, certo? Se eu identifiquei que o B é zero, e aí você faz o seguinte, x é igual mais ou menos a raiz quadrada do oposto de C, ó, o C é 4, então vai ficar menos 4, dividido por 1. Então, isso aqui vai ficar, ó, x é igual mais ou menos a raiz de menos 4. E aí, lembra que a gente está resolvendo essas equações dentro do universo dos números reais, que é ensinado lá no 9º ano do ensino fundamental, certo? E dentro dos números reais, eu não tenho resposta para essa raiz quadrada.
Então, a solução desse exercício é o conjunto vazio. A gente não tinha visto ainda, certo? Conjunto vazio. Por que a solução é vazia? Porque não existe, ó, esse E cortado aqui, não existe o X que pertença aos reais. Ou seja, não tem nenhum número que quando eu elevar ao quadrado e somar 4, vai dar zero, certo? Essa é a ideia. Então, pode acontecer de ter solução vazia. E aí, uma coisa que pode acontecer também é você falar assim, tem muita fórmula para lembrar, mas esse caso aqui, embora ele tenha uma fórmula, você não precisa guardar ela, porque a gente já tem tanta fórmula para guardar. Então, a gente pode pensar assim, ó. Se o B é igual a zero, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o x da equação. Então, vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Se B é igual a zero, isolar o x da equação. Vou arrumar esse O aqui, ó. Vamos colocar um exemplo aqui de equação. Então, eu tenho isso aqui, ó. X ao quadrado menos 5 igual a zero. Bom, já identifiquei que o B é zero, certo? Então, B é zero. Se B é zero, o que eu faço? Isolo o x da equação. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, o menos 5 vai mudar de lado, vai ficar 5, certo? Aí eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, ó, vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Essa primeira raiz aqui vai gerar o x e vai gerar o mais ou menos. Percebe que eu já passei pela etapa do módulo, nem escrevi mais o módulo. E aí vai ficar a raiz de 5. Então, a solução dessa equação é mais ou menos a raiz de 5, certo? Está resolvido. Então, não precisa você guardar aquela fórmula do oposto de C sobre A. Vamos para outro exemplo aqui, exemplo 3. Eu posso ter 4x ao quadrado menos 16 igual a zero. Então, já identifiquei que o A vale 4, esse cara é a constante, então esse cara é o C, esse cara é o A, está faltando o B é zero. Se o B é zero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o x, então vai ficar, ó, 4x ao quadrado igual a 16. O 16 foi para o segundo membro, ficou positivo. Agora o 4 está multiplicando o x, então ele vai dividir o 16. Então vai ficar 16 dividido por 4. 16 dividido por 4, isso dá 4, certo? Então o que eu tenho que fazer agora? Tirar a raiz. Ó. Eu tenho isso aqui, ó, x ao quadrado igual a 4, então eu tiro a raiz dos dois lados. Quando eu tiro a raiz dos dois lados, vai aparecer x é igual, mais ou menos, a raiz quadrada do 4, que é 2, certo? Então, a solução aqui, ó, a solução é mais ou menos 2, certo? Então, o que a gente tem que guardar? Que na equação onde o B vale zero, ela pode ter um conjunto vazio como resposta, certo? Mas, se ela não tiver, ela vai ter duas raízes aqui com sinais opostos. E vamos fazer um caso interessante aqui, ó. Eu tenho 7x ao quadrado mais não, vamos colocar um menos para que ela tenha solução. Vamos colocar um menos 5, certo? Igual a zero. Tenho esse caso. E aí, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou isolar o x, né? Bom, B é zero, isolo o x. Então, vai ficar 7x ao quadrado igual a 5. Mudei o 5 de lado, ele ficou positivo. Aí, aqui eu vou passar o 7 dividindo. Ó. X ao quadrado é igual a 5 sétimos. Então, o que eu tenho que fazer agora? Tirar a raiz dos dois lados. Então, vou tirar a raiz aqui e vou tirar a raiz aqui. O que vai acontecer? X é igual, mais ou menos, o 5
ele não tem uma raiz inteira. O 5 é um número, a raiz de 5 é um número irracional, então vou deixar dentro da raiz. E a raiz do 7 também. Então ficaria assim, ó, raiz de 5 dividido por raiz de 7. Só que, quando eu tenho uma raiz no denominador, eu tenho que racionalizar essa raiz. O que é racionalizar? É pegar e multiplicar por esse cara aqui, ó, que é igual ao denominador, ó. Raiz de 7 e raiz de 7. E aqui, ó, vai virar uma raiz de 7 também. Então, o que vai acontecer com o x? Ele vai ser igual a mais ou menos. Aí eu vou fazer aqui, ó. 5 vezes 7 vai dar a raiz de 35. E aqui, ó, raiz de 7 vezes a raiz de 7 dá a raiz de 49, que é 7. E aí eu chego na solução aqui, ó, ou no meu conjunto verdade, que é mais ou menos a raiz de 35 sobre 7. Certo? Então, eu tenho isso aqui. Deixa eu só arrumar. Quase escrevendo ali em cima da minha foto. Então, ó, conjunto verdade, mais ou menos a raiz de 35 sobre 7. Certo? Então, a gente fez vários casos aí de equações, onde o A é diferente de zero sempre. O B e o C, primeiro caso, B e C, igual a zero. Depois, eu fiz outro caso, onde só o B era zero. E agora, também fiz um caso onde só o C era zero, certo? Não fiz nessa ordem que eu falei, mas fiz todos os casos. B e C igual a zero, certo? Depois, C igual a zero e agora B igual a zero. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido principalmente, né? E qualquer coisa deixa aí nos comentários, beleza? E se você puder também me dar um retorno do áudio, que eu percebi que o áudio do outro vídeo ficou um pouco ruim. Então se você puder me dar um retorno aí, eu agradeço. Beleza? Fui, que o vídeo já tá longo, meia hora. E até o próximo aí com as equações completas. Vai acompanhando a playlist aí, que vai ter bastante equação. Certo? Tchau, tchau. Fui!